Vamos falar hoje de quarto de criança? Gente, eu adoro esse tema. Esse vídeo não é pra falar de quarto de bebê, a gente tem um vídeo específico pra falar de quarto de bebê que eu vou deixar em algum lugar aqui linkado pra vocês. Mas se tu quer saber como que a gente projeta quarto de criança aqui no escritório, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te destrinchar todos os detalhes do que a gente pensa pra ele ficar assim, maravilhoso. Vem comigo, pega teu cafezinho. Pessoalmente, eu gosto de investir em coisa boa que dure. Então, pra mim, quarto infantil, ele precisa ser pensado para que dure até a adolescência. Dito isso, quarto infantil não é também um quarto de adulto. Então, a gente precisa pensar aí um meio termo entre as coisas para que a gente tenha algo durável, que tenha uma cara de coisa infantil, mas que dure até a pessoa ficar quase adulta, entendeu? Antes de começar, eu vou separar mais ou menos esse vídeo em duas partes, tá? Então, primeiro eu vou falar das coisas que precisam durar, que a gente precisa pensar que elas vão ter um caráter, uma cara menos infantil, e depois eu vou falar um pouquinho mais das coisas que realmente vão dar mais essa cara de criança, que vão ficar um pouco mais lúdicas e que por consequência a gente vai conseguir trocar um pouco mais fácil com o passar do tempo. Então fica aqui comigo. Bom, falando das coisas que duram, então basicamente a gente vai ter 4 coisas que vão ser coisas mais de marcenaria, tá? Então, número 1, o armário. O armário é a parte de maior volume do quarto, né, em termos de montagem de marcenaria. Então a gente vai ter que ter um armário que dure sim até a adolescência. Então quando a criança é pequena, por exemplo, a gente pode ter um cabide menorzinho. Mas eu acho que não faz sentido, porque cresce tão rápido, sabe? Quando vê a gente já precisa de um cabide de adulto. Mesma coisa na sapateira, a gente pode fazer já uma sapateira de adulto. Pensa já num armário que sirva para quando a pessoa for mais adolescente, tanto em termos de tamanho, né, dos espaços que a gente vai ter para guardar as coisas dentro, quanto a parte visual dele, né? Então, que não seja uma coisa assim super infantil, ou então uma coisa que eu gosto muito de usar, que vale não só para armário, mas para outros móveis também, a gente trocar os puxadores, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar um puxador mais infantil e quando essa criança cresce e vira adolescente, a gente pode trocar esses puxadores e colocar já uma coisa com uma carinha um pouquinho mais adulta, tá? Então, isso funciona super bem também. Item número 2, a cama. Se a criança for muito pequena e tu ainda quiser colocar, por exemplo, uma caminha montessoriana, que é aquela caminha que fica direto no chão, que a criança vai ter mais autonomia, eu acho bem legal, mas o que é importante de tu pensar é que eventualmente essa cama vai ter que ser retirada. A cama montessoriana ela é menor do que uma cama de solteiro, então essa cama vai ter que ser retirada e ela vai ter que ser trocada por uma cama de solteiro. Então mesmo que tu coloque uma cama montessoriana, tu precisa pensar que o espaço ali onde aquela cama tá precisa eventualmente depois comportar uma cama de solteiro. Pra quem é alto, já sabe que vai ter os filhos altos também. Uma coisa que eu falo é, coloca uma cama de solteiro, que é a solteiro king, que a gente chama. Ela é uma solteira um pouco maior, não é aquela super tradicional que é de 1,88 por 88. Ela é um pouquinho maior, ela é tipo 1 por 2, tá? Solteiro king é uma das que a gente mais usa aqui também. Quando a gente fala de cama, vai ter quem vai preferir já de cara colocar uma cama de casal, mas o mais comum é a gente utilizar a cama de solteiro e aí a gente pode fazer duas opções, né? A gente pode fazer uma cama de solteiro normal e eventualmente a gente pode colocar até uma proteção removível. Digamos, meu filho é pequeno, eu quero colocar já uma cama de solteiro mais definitiva, mas eu tenho medo que ele role, né? Então dá pra fazer sim uma proteçãozinha que depois, quando ele crescer um pouquinho mais, pra poder tirar essa proteção. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer também é a cama que tem uma cama auxiliar. Essa cama auxiliar pode ser uma cama já que tu compra pronta, ou ela pode ser também uma cama de marcenaria, tá? Que a gente vai ter o colchão auxiliar na parte de baixo. É muito legal para quando vem uma visita ou quando vem um amiguinho, né? As crianças gostam muito de levar amiguinho para dormir em casa, então a cama auxiliar funciona muito bem nesse sentido. E aí eu já indico que essa cama, se tu fizer uma cama mais especial de marcenaria, que ela não tenha uma visual muito infantil e que se tu for trabalhar alguma coisa mais infantil mesmo nessa cama, que seja a parte dessa proteção removível ou algum detalhezinho que depois quando essa criança for virar adolescente que tu não tenha que refazer tudo de novo. Item número 3, a escrivaninha. A criança, mesmo que ainda ela seja muito pequena, eventualmente ela vai chegar na fase escolar de ter que fazer os temas, né, de ter que estudar. Então a gente precisa programar uma escrivaninha mesmo que a criança seja muito pequena. Tem duas opções, né? Ou a gente pode fazer uma escrivaninha que tem altura regulável, então a gente vai até colocar aqui uma imagem que dá pra gente ir subindo, né,
a altura da parte de apoio, né? A gente mantém o mesmo pé, mantém a mesma base, depois a gente vai subindo a altura dessa escrivaninha conforme a criança vai ficando maior. Então ela pode usar quando ela é bem pequenininha, ainda não tá na fase de fazer tema, ela pode usar para desenhar, por exemplo, para pintar, fazer alguma atividade assim, e depois a gente pode ir subindo para usar a mesma estrutura. Digamos que a criança já seja um pouquinho maior, já queira fazer uma coisa mais definitiva, já faz uma escrivaninha na altura normal, tá? Já pensa ali tomadinha para depois no futuro ligar um notebook, alguma coisa assim. E também, de novo, né, não vai fazer uma coisa assim extremamente infantil que depois tenha que trocar tudo de novo. Se for uma menina, já dá para pensar que essa escrivaninha ela também pode servir como uma penteadeirinha, né? Colocar um espelho com iluminação. As meninas gostam muito, né? Principalmente nessa fase assim que elas são crianças, de ter uma penteadeira, de se arrumar. Tipo, acho que às vezes gosta mais até do que quando é adolescente. Então é muito legal sim a gente pensar uma coisa assim que seja feminina, que elas gostem, né? Fica um detalhe super bonito, dá pra usar inclusive a mesma bancada da escrivaninha. Depois, o número 4 é a parte de alguma estante, prateleiras, né? Alguma coisa que a gente vai colocar itens de decoração. Então, por que eu acho isso tão necessário, né, num quarto infantil? Primeiro, porque é um quarto infantil, acho que a gente tem que ter um pouco desse caráter de a criança ir colocando as coisas dela, de ela ter as coisinhas dela à exposição, né? Traz a cara da criança mesmo. Então, deixa um bichinho de pelúcia, depois conforme vai crescendo, vai colocar os joguinhos de montar, vai colocar as pra menina botar as bonecas, enfim, vai colocando os brinquedos ali, né, de exposição. E isso é uma coisa que também, de novo, não precisa ser super infantil, pode ser uma coisa já pensada pra durar um pouco mais, é legal a gente trabalhar também elementos ali de iluminação, mas isso vai ser, todas essas coisas aqui que eu comentei com vocês, vão ser coisas que, de preferência, a gente não precisa pensar uma coisa extremamente infantil, que a gente já pode pensar uma coisa mais durável mesmo, que a gente vai mais trocando essa parte decorativa. E agora, então, a gente vai entrar na parte que eu vou contar um pouquinho pra vocês das coisas que a gente gosta de trabalhar, mais lúdica, mais infantil e que sejam aqueles itens que vão enjoar um pouquinho mais fácil também. Bom, então primeiro falando, né, dessa parte de vestir o espaço, tapete e papel de parede, principalmente papel de parede, né, são coisas que sim, a gente pode colocar muito essa coisa da carinha da criança, né? Geralmente as meninas gostam de uma coisa mais floral, com uma cara mais princesa, então pode sim colocar uma coisa mais colorida também, os meninos, né, gostam mais de foguete, de planeta, de algum bichinho, então pode sim colocar uma coisa mais colorida, por quê? Porque é mais fácil de trocar um papel de parede no futuro. E fica com uma cara super lúdica também, eu gosto bastante. E pode exagerar um pouco mais no papel de parede. Hoje em dia existem muitos tapetes temáticos super bonitos que inclusive a gente pode comprar pronto na internet, né? Que vai ser um valor também um pouco mais acessível, vai ficar legal pra criança brincar no chão, né? Então as crianças, principalmente quando são menores, gostam muito de sentar no chão com os próprios brinquedos. Então ter um tapete ali também é uma coisa que vai ser muito útil, não só bonito, mas vai ser útil para a criança. Então coloca um tapete que pode ser um pouquinho mais lúdico também. E eventualmente a gente pode vir também com esses outros complementos, né? Então uma roupa de cama, pode sim, tem gente que faz essas roupas de cama mais especiais, até temáticas, com formatos diferentes nas almofadas, fica muito bonito. É muito legal também se a gente quiser combinar alguns formatos de iluminação. Então, por exemplo, a gente vai ter abajur com formato de nuvem, de passarinho, que vai ter uma carinha realmente um pouquinho mais infantil. Então fica muito legal a gente pegar esse caráter, assim, colocar um puxador, né? Então, tipo, tem, sei lá, um puxador de nuvem, um puxador de borboleta, um puxador de coração. Então são coisinhas que fica super charmoso de a gente usar também no quartinho de criança. E bom, pra gente encerrar esse vídeo, então, com todos os temas abordados, eu vou te falar aqui ainda de 3 tópicos que tu precisa ter muito cuidado quando a gente fala de quarto infantil no geral, assim. Então, primeiro, a questão dos brinquedos. Os brinquedos precisam estar na altura da criança. Não adianta a gente colocar, por exemplo, as roupas mais na parte de baixo, né? E colocar os brinquedos todos lá em cima. Por quê? Porque o brinquedo precisa estar à mão da criança, ela precisa ter a autonomia também de pegar as coisas por conta própria, de guardar as coisas por conta própria, né? Isso faz parte também ali do aprendizado da criança. Então, brinquedos precisam estar na altura das crianças, que elas alcancem. Segunda coisa, a terceira é a mais importante, tá, de todas. Mas a segunda coisa é não ter cantos vivos, tá? Então cuidado principalmente com as passagens, assim, mas acho que isso já é uma coisa também mais sabida por todo mundo. E o terceiro, gente, é não ter gaveta imediatamente após a porta, né? Isso serve principalmente para banheiros. Por quê? Porque quando a gente tem uma gaveta imediatamente ao lado da porta, se a criança abre a gaveta, principalmente quando ela é menorzinha e ela não sabe fechar
fechar essa gaveta, ou essa gaveta vai emperrar ali, e a porta estiver fechada, a criança vai se trancar dentro do quarto, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado de não ter gaveta imediatamente ao lado da porta. Como que a gente pode solucionar isso? Com uma portinha de abrir, por exemplo, que já não vai ter esse problema, ou com algum nicho aberto, alguma coisa assim, certo? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o teu like aqui no vídeo, nos comentários também, já me conta aqui se tu tem algum outro tema que tu gostaria que eu abordasse. E, enfim, nos encontramos aqui na próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho juntos.